Olá a todos, hoje um conteúdo especial para a gente falar um pouquinho aqui sobre um lançamento muito importante para a Ford aqui no Brasil, talvez aí a sua principal novidade aqui para 2022. Eu estou falando aqui do nosso primeiro contato dinâmico com a Maverick, picape que vai posicionar a marca aí no segmento de modelos de porte compacto médio ou intermediário, como você preferir aí chamar, uma rival para modelos como a Fiat Toro, futuramente a Duster Oroch com o seu facelift, entre outros aí, em uma categoria que promete boas novidades. Bom, antes da gente falar aqui da parte dinâmica e mais detalhes sobre o modelo, vale a pena a gente conferir um pouquinho a parte externa, também a parte interna, o espaço traseiro aqui do modelo. Então vamos lá. Antes da gente falar aqui da Maverick, eu peço desculpas pelo fato do carro aqui estar um pouquinho molhado. De fato, no dia aqui da gravação é um dia de muita instabilidade aqui em São Paulo, muita chuva mesmo, então eu consegui um período aqui um pouquinho mais tranquilo para gravar com a picape, mas de qualquer forma, creio que isso não vai atrapalhar aqui muito a nossa apresentação aqui do modelo. De fato, você pode ouvir aí um ruído de fundo, mas creio eu que não deve atrapalhar aqui a compreensão. Então vamos lá, começando aqui pela dianteira da Maverick, a gente tem uma parte frontal aqui bem parruda, bem vertical mesmo, como convém a um veículo utilitário, né, que tem que transparecer robustez. A gente tem o conjunto óptico no formato de C, que é uma linguagem visual adotada aí por picapes mais recentes da Ford, com a luz de direção ocupando a parte central aqui da régua, que une os faróis, também abriga o logotipo da marca, uma dianteira bem interessante, um capô também bem vertical aqui. O que me chamou muito a atenção na Maverick foi a questão da altura do conjunto. Ela não parece uma picape muito alta, apesar de nós termos aqui no modelo uma boa altura em relação ao solo, condizente aí com a de alguns SUVs compactos e médios. A picape ela não transparece ser um modelo tão alto assim, o que é bem interessante. Isso também favorece a parte dinâmica, né? Lembrando que a Ford só vai importar a Maverick na configuração Lariat FX4. Aliás, eu mostro até aqui um elemento exclusivo aqui para o Brasil, que são os repetidores de seta aqui nos retrovisores. A gente tem um sistema de abertura aqui do modelo por código, que é bem interessante, caso você queira deixar a chave dentro do veículo. Então, partindo aqui para a lateral, mostra aqui o detalhe identificando o catálogo FX4, que traz essa preparação um pouco maior para o uso off-road. Aqui na parte traseira, a gente tem também aqui lanternas que denotam essa robustez. Aqui o nome da picape na tampa da caçamba. Vale destacar todo esse preparo aqui da Maverick para o reboque. Então a gente tem aqui, eu mostro para vocês o acoplamento aqui do engate. Ela tem também todo o preparo da parte de todo o chicote elétrico aqui já para conversar ali com o implemento, né? Então para você ter o sistema de iluminação aqui garantido. E vale destacar que toda a estrutura da Maverick já é preparada para o reboque, inclusive ela tem um modo de condução para isso, e também o controle de estabilidade sabe identificar aí que o modelo está tracionando algum implemento e também ajuda a evitar qualquer tipo aí de descontrole do implemento durante o deslocamento aqui da picape. Mostrando para vocês aqui a caçamba, algo importante em uma picape. A gente tem aqui uma capacidade de carga superando os 600 quilos e acima dos 900 litros quando a gente parte aí para a capacidade volumétrica, o que é muito bom. São números aí próximos do que a Fiat Toro entrega. Então a gente tem aqui um modelo interessante, com porte aqui um pouco acima dos 5 metros, com mais de 3 metros de entre-eixos, o que garante aí uma cabine, melhor dizendo, né, confortável aí para os passageiros. Certamente algo muito importante aqui em um modelo como a Maverick é o espaço no banco traseiro.
e ele é bem convincente aqui no modelo. Eu deixei o banco dianteiro aqui ajustado para minha posição de dirigir, eu tenho um pouquinho mais de 1,80 m, vocês podem conferir que o meu joelho aqui tem um espaço até que relativamente bom em relação ao encosto aqui do banco dianteiro, o espaço para a cabeça que também é muito bom. Eu acho que a Maverick aqui ela comporta muito bem dois adultos aqui no banco traseiro, também uma criança talvez aqui no terceiro lugar aqui da segunda fileira de assentos. A gente encontra aqui também alguns recursos como o descansa-braço, por exemplo, e também duas entradas aqui, duas portas de carregamento para dispositivos eletrônicos aqui voltadas aí aos passageiros aqui do banco traseiro. Então, de fato, a gente tem um nível de conforto aqui muito bom. A Maverick, sem dúvida, pode ser usada aí por uma família sem qualquer transtorno, sem qualquer problema. Afinal, a gente tem 4 adultos aqui que conseguem viajar de forma muito tranquila. Aqui na parte interna, a Maverick agrada tanto pela escolha de materiais quanto pelo design aqui do interior como um todo. Eu mostro aqui para vocês o volante multifuncional. A gente tem aqui uma boa empunhadura aqui da peça. No painel de instrumentos, a gente tem a mescla entre os displays analógico e também digital, aqui com uma tela bem generosa, logo no centro aqui do painel. A gente tem a central multimídia com uma posição também muito boa, de fácil visualização. E eu já gostaria de abordar aqui com vocês também a questão da quantidade de porta-objetos aqui na cabine, né? Então a gente tem aqui uma área até mesmo atrás da tela, aqui da central multimídia, na lateral aqui da peça, e alguns recursos bem interessantes, como por exemplo esse recorte aqui na porta, para acomodar exatamente garrafas um pouquinho maiores aqui, sem comprometer para você o espaço aqui necessário para você acomodar a mão para puxar aqui a porta na hora do fechamento, né? Então a gente tem aqui a mistura até de alguns materiais na tonalidade cobre aqui na cabine, e também algum cinza claro aqui também, mostrando aqui o outro painel de porta para vocês. E aqui no console central a gente tem também o controle aqui do ar-condicionado automático digital com 2 zonas e uma ótima área aqui para você acomodar celular, alguns objetos aqui, um espaço bem generoso aqui logo à frente aqui do seletor aqui do câmbio, que é rotativo. E a gente tem aqui também uma ilha que acomoda o acionamento aqui do freio de estacionamento elétrico, do seletor dos modos de condução, também aqui do controle de descida, entre outros recursos. Então é bem interessante aqui a cabine da Maverick. A gente tem uma picape aqui com uma concepção moderna. Aqui é o volante. A Maverick de fato ela surpreende por conta do seu conjunto técnico e também todo o acerto da Ford aqui para o modelo. Bom, sob o capô, então a gente tem aí o consagrado motor 2.0 turbo com injeção direta da família EcoBoost. Esse motor também figura aí no Bronco Sport, comercializado aqui no Brasil, mas aqui no caso da Maverick ele tem aí uma calibração, um acerto específico aqui para picape, para ficar mais condizente com a proposta aqui do modelo. Então nós temos aí mais de 250 cavalos, 38 kgfm de torque, tudo isso aí sendo gerenciado pelo câmbio automático de 8 marchas, que trabalha em conjunto com o sistema de tração integral. De fato, a gente tem um carro muito rápido aqui na Maverick, a gente tem um 0 a 100 aí na casa de 7 segundos, o que já demonstra bem o que a gente sente aqui ao volante, né? A Maverick é uma picape com acelerações e retomadas muito rápidas, e também na parte dinâmica ela se destaca muito. A gente tem aqui um modelo com suspensão independente nas 4 rodas, do tipo multibraço aí no eixo traseiro. Então a gente tem um carro muito equilibrado dinamicamente, não deve em nada em relação a um automóvel de passeio. Aliás, praticamente é uma dinâmica igual ou até melhor do que o comportamento ao volante aí que muitos automóveis convencionais entregam. Então a gente tem um modelo aqui muito interessante do ponto de vista esportivo, para quem deseja um modelo com aquele tempero a mais ao volante.
Nesse ponto, a Maverick entrega esse compromisso aí de uma forma muito competente. A gente tem um consumo também equilibrado, posso dizer assim, considerando aí o nível de performance que essa picape entrega. A gente tem um consumo, vale destacar que o motor 2.0 turbo só aceita gasolina, e aí ele alcança um consumo aí um pouco acima de 8 km por litro na cidade, acima de 11 km por litro na estrada. Claro que isso são medidas padronizadas aí de acordo com as diretrizes do Inmetro. Você pode conseguir números até melhores aí dependendo da situação, mas a gente tem, em resumo aqui ao volante, um modelo muito interessante aqui para quem deseja um carro mais envolvente na hora de dirigir. A gente tem um acerto aqui também entre o motor e o câmbio muito bom, uma calibração exemplar. Então, do ponto de vista técnico, mais uma vez, a Maverick agrada bastante. Isso aí, amigos, chegando aqui na etapa final do nosso vídeo. Eu peço desculpas que ainda chove muito aqui no momento em que eu gravo aqui essa sequência, então talvez você poderá ouvir aí o ruído da chuva de fundo, mas enfim, peço desculpas, mas é importante a gente transmitir aqui a mensagem. De uma forma resumida, eu acho que a Maverick cumpre de uma forma muito boa, muito direta, aquilo a que ela se propõe. De fato, ela foi concebida para fazer aí com que alguns consumidores de sedãs ou de hatches médios, por exemplo, ou de outros segmentos, pudessem aí migrar para uma picape, para que eles tenham aí a versatilidade que uma caçamba é capaz de oferecer, mas sem deixar de lado a boa dinâmica, uma alta performance que geralmente esses modelos, esses automóveis de passeio propriamente dito, geralmente entregam. Então a gente tem aqui um modelo bem singular hoje no mercado, porque só na Maverick, por exemplo, você vai encontrar a combinação entre um sistema de tração integral com uma motorização a gasolina. Na Toro, por exemplo, você só tem a tração integral nas suas configurações topo de linha com motorização diesel. Então aí fica da sua preferência, do que você espera encontrar em termos de conjunto mecânico. Então, em resumo, eu acho que a Maverick é orientada para justamente esse tipo de consumidor, né? Para quem deseja uma picape para o dia a dia, um carro tão confortável como um automóvel de passeio, mas que tenha versatilidade de uma picape para você transportar uma bicicleta, por exemplo, ou até mais bagagem de uma forma mais tranquila. Eu só acho, né, uma ressalva, que a Maverick poderia melhorar um pouquinho em termos de custo-benefício, principalmente oferecer aí um pacote de assistência de condução mais robusto, até por conta do seu posicionamento de mercado. A gente está falando aí de um modelo na faixa dos R$240 mil. De qualquer forma, eu acho que é sempre importante a gente ver a concorrência crescer. Quanto mais modelos aí no mercado, melhor para nós, consumidores. O segmento de picapes intermediárias ou compactas médias, aí como você preferir, vai se desenvolver muito ao longo dos próximos anos. A Chevrolet já prepara a sucessora da Montana, talvez a Volkswagen invista aí na Tarok aqui para o mercado brasileiro. Então certamente vai ser um segmento muito bom para a gente acompanhar aí de perto. Então fica aqui esse resumo sobre a Ford Maverick aqui no nosso primeiro contato. Espero que tenha ajudado você a conhecer os detalhes iniciais da picape, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!